Nós iremos meditar justamente sobre isso hoje, sobre nossos sonhos, planos e metas, e que nós precisamos alinhar tudo isso à vontade do nosso Pai, do seu reino aqui na Terra. Então, nós não devemos buscar em primeiro lugar um ano melhor, mas devemos buscar em primeiro lugar a submissão à vontade dele, e certamente ele vai nos dar um ano melhor. Amém? Aleluia. Provérbios 16, de 1 a 3, que a gente leu a princípio, a gente volta a ler agora, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Ial. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas Ial pesa o espírito. Confia a Ial as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia. Amém. Então a palavra está dizendo aqui que ao homem pertence o plano, o homem deve planejar, isso é sábio, né? Mas a resposta certa não vem de um planejamento. É sábio o homem planejar, mas se a resposta certa não vem de planejamento, vem de quê então? Vem de um planejamento que é sujeito, submisso à vontade dele. Então aqui no livro de Provérbios está escrito que nós não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento. Estribar está apoiado, mas devemos confiar inteiramente na direção do nosso Pai para a nossa vida. Amém? E assim os nossos planos serão bem-sucedidos. Consagra Ial tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É o que diz também a edição NVI. Né? Então, consagrar a Ele, você apresentar a Ele os seus planos, seus projetos. E não é errado você ter sonho, você ter meta. Aliás, a gente precisa ter. Porque se você não tem meta na vida, é como você entrar, por exemplo, no Uber e dizer: eu quero ir para algum lugar, só me tire daqui. E esse Uber ele vai andar, até porque ele está querendo dinheiro também, mas ele vai levar para você para um lugar que muito provavelmente você não queria ir. Ou seja, você não tem um objetivo certo. Então a gente na vida, nós precisamos ter objetivos. E até para que a gente chegue em algum lugar. Então eu não saio daqui para fazer uma viagem sem saber para onde eu vou. A gente precisa saber para onde está indo, né? E esse projeto precisa estar alinhado totalmente com a vontade do nosso Pai. Profissionalmente, a minha vida profissional, o que é que eu desejo acrescentar em 2026? O que é que eu desejo acrescentar na minha vida financeira? Eu quero terminar o ano de 2026 da mesma maneira que eu comecei, ou pior, ou melhor. Então, não basta só dizer assim: eu quero que seja melhor, porque isso é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito imprecisa, mas você precisa ter clareza. Então você precisa até escrever isso. Eu quero que esteja acontecendo isso. Aí depois você vai pensar assim: quais são os passos que eu vou dar para que isso aconteça? Ok? Então isso na vida financeira, na vida profissional, na vida emocional, na vida relacional, na vida de servo, de consagração. Eu quero terminar 2026 mais consagrado, eu quero terminar 2026 vivendo coisas sobrenaturais. Mas isso não basta. Você tem que ter clareza. Como assim? Mais consagrado como? Eu quero ter mais qualidade na minha vida de oração. Eu quero ter mais prazer em conversar com meu Pai. Eu quero ter condições de jejuar, de buscar a face dele, de ver. Eu quero ser um instrumento de milagres. Okay? Então, quando você coloca dessa maneira diante dele, aí você vai ter que agora colocar os passos para atingir essas metas, esses objetivos. Agora você vai... O que é que eu vou fazer para isso? Ler mais a Escritura? Ler mais a Escritura. Quanto tempo por dia? Mas basta ler? Não, eu tenho que meditar, eu tenho que mergulhar na palavra. Então você vai colocando ali: eu quero me tornar um adorador de coração, que quando eu adore, o céu se mova. Mas o que é preciso para isso? Eu preciso cantar, porque a palavra manda eu cantar, então eu vou me esforçar para cantar mais. Eu vou colocar o meu coração mais nisso, então eu vou dedicar mais tempo. Quanto tempo por dia? Então você coloca ali o passo a passo. E quando você tem o passo a passo, você está muito mais perto de atingir o seu objetivo lá na frente. Amém? Se você não tiver essa clareza, você não vai avançar muito. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre sonhos. Sonhos são coisas que carregamos no nosso coração. Eles não devem ser vaidade. Não devem ser tolos. A vaidade é uma coisa que não tem fundamento. Então, por exemplo, eu quero ter um carro melhor. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas colocam seus sonhos em coisas por vaidade. Não tem fundamento. É por questão de status, para que pessoas que não agregam nada na minha vida, elas vejam que eu tenho um carro melhor. Pessoas que eu nem conheço, só porque elas vão ver na rede social, sei lá.
para mostrar que eu sou melhor. Isso é vaidade, isso é tolice. Isso não tem fundamento. Então as pessoas buscam essas coisas e muitas outras coisas, né? Os nossos sonhos, eles precisam ter fundamentos na verdade. E eles nascem, então, de uma comunhão com o Pai e com o conhecimento da vontade dele. Os verdadeiros sonhos, que não são vaidade, nascem disso. Então você pode desejar ter um carro A, B ou C. Eu quero ter um carro ótimo. Qual é o carro que eu quero ter? No final do ano, eu quero ter uma Ferrari. Vamos dizer assim, tá certo? Então imagine que você colocou lá no seu objetivo ter uma Ferrari. Agora, por que você quer ter uma Ferrari? Então você precisa ter verdades que não sejam vaidades e que sustentem esse objetivo. Aí depois desses fundamentos, você vai ter esse sonho. Como é que eu vou chegar a esse sonho? Então você vai procurar saber quanto custa, você vai procurar saber quanto você precisa levantar de dinheiro por mês, para quando chegar no final do ano você poder adquirir. Então o caminho normalmente é assim. E do sonho ele passa para o plano, ou planejamento. É como nós organizamos o caminho para alcançar nossos sonhos. Então o que são os sonhos? São as visões do coração. Precisam estar fundamentados na verdade. O que são os planos? O caminho que me levam no passo a passo para o meu sonho. Amém? E as metas? E as metas são menores do que os planos. As metas é a maneira, é o passo a passo, literalmente. A maneira como a gente caminha com firmeza. Então, que nós tenhamos metas, nossas metas também sejam espirituais. Até para as coisas mais simples da vida. Eu queria que vocês abrissem comigo Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Efésios 2, versículo 10. Aleluia. Pois nós somos feitura dele, criados no Machia e Alcha, para as boas obras, as quais o Altíssimo de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nosso Pai, antes mesmo de criar o ser humano e todas as coisas, ele preparou obras excelentes. A palavra, a expressão boas obras aí não são obras propriamente de caridade, não. Mas são obras aprovadas por ele. Porque às vezes a obra tem a aparência de caridade, mas não é uma obra excelente. Não é uma obra que foi aprovada por ele, não está de acordo com as motivações dele, não está de acordo com o momento dele, não é para a glória dele. Mas veja, ele preparou essas obras para que nós andássemos nelas. Só que se eu estou andando de uma forma distraída, eu estou andando feito um tolo, estou andando desligado, estou andando envolvido nas coisas desse mundo, eu estou andando sem considerar os meus passos, eu estou andando sem firmeza nos meus passos. Então eu não vou viver isso. Essas boas obras excelentes que o Pai preparou para que eu ande nelas. Apesar de eu já ser feitura dele, mas eu vou estar desperdiçando os meus dias. Aqui nessa mesma carta de Paulo aos Efésios, avance mais algumas páginas lá, no capítulo 5. É um texto bastante conhecido. Aqui no capítulo 5, eu vou ler o versículo também 14, já que vocês insistem que a gente leia, aleluia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e o Machia te iluminará. Então, é preciso a gente se despertar, a gente se levantar, e ele vai nos iluminar. Veja agora o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, nécios, abestados da vida, né? Abestalhados, mas sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus. Então veja aí a relação com o tempo. Porque se a gente não estiver fazendo a vontade dele, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Imagine o seu dia hoje. Quantas coisas você fez de consciente, coerente com a vontade dele, a direção dele. Então se a gente não tiver ações consistentes no nosso dia a dia, a gente não vai chegar no final com bom resultado. Amém? Versículo 17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Iau, o Altíssimo. Por essa razão, por essa necessidade de a gente remir o tempo, porque os dias são maus, por essa necessidade de a gente andar como um sábio, nós devemos procurar compreender a vontade do nosso Pai. Então, Efésios 2,10 diz que nós somos feitura dele, criados no Machia e Alcha para as obras que ele preparou de antemão para nós andarmos nelas. Mas aqui em Efésios 5, está dizendo no versículo 17 que existe um risco de a gente não estar vivendo o nosso potencial, o nosso propósito. Amém? Vocês estão comigo?
Então que o bom Pai continue a falar ao coração de cada um aqui. Aleluia. Amém.